Paz do Senhor A Jesus, nossos queridos paz. irmãos em Cristo, que podem estar mais uma vez conosco, a vossa perseverança em estar conosco, nós somos muito gratos a Deus por esta oportunidade de estarmos reunidos esse dia 28 de setembro de 2025. Nosso amado Deus e Senhor nos tem permitido estarmos juntos e somos gratos a Ele por esta oportunidade. Então, hoje, ah, temos aqui mais uma vez um tema controverso, mas ah, o Senhor sabe todas as coisas. Então, os nossos sinceros agradecimentos também aos irmãos que nos veem pela internet. Que o Senhor ali esteja abençoando a cada um segundo a misericórdia do nosso. E vamos orar ao nosso Deus para que Ele possa estar ouvindo as nossas orações, respondendo segundo a vontade soberana dele. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, nós te bendizemos por um dia tão cheio da tua presença para cada um de nós que estamos deste lado do mundo. Para os irmãos que estão iniciando mais um dia, também temos esta certeza que o Senhor estará com eles, como tem estado e estará sempre conosco, porque o Senhor é um Deus sempre presente. O Senhor não falha, não falta. Tu és um Deus fiel, temos ouvido e visto das tuas bênçãos na vida de todos os teus filhos. Pedimos a tua presença pelo teu Espírito Santo, falando com cada um de nós, usando-nos para a honra, louvor e glória do teu santo nome. Cada um possa se alegrar na tua presença, possamos conhecer mais de ti. Que o nosso humilde louvor chegue a ti com graça, Senhor meu Deus e Pai, possa ser aceito diante do teu trono. A cada um desses teus filhos também, Pai, nós te agradecemos porque podem estar conosco. E nós te pedimos a tua presença santa, te bendizemos e te louvamos por tua fidelidade, pelo teu amor, por tudo que tu és e que tu tem feito em favor dos teus filhos. No nome santo de Cristo Jesus, nós te agradecemos. Então, nossos irmãos, hoje o tema é Melita e a serpente. Melita e a serpente. Será que vai falar de alguma marca de produto de café? Não. Então, Melita e a serpente. E o nosso texto está no livro de Atos, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 6. Atos, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 6. Aqueles irmãos que têm a sua Bíblia e podem nos acompanhar, aqueles que nos veem pela internet. Assim está escrito: quando já estávamos em terra, sãos e salvos, soubemos que a ilha se chamava Melita. Os moradores dali nos trataram com muita bondade, como estava chovendo e fazia frio. Acenderam uma grande fogueira. Paulo ajuntou um feixe de gravetos e os estava jogando no fogo, quando uma serpente, fugindo do calor, agarrou-se na mão dele. Os moradores da ilha viram a serpente pendurada na mão de Paulo e comentaram: É, este homem deve ser um assassino, pois ele escapou do mar, mas mesmo assim a justiça divina não vai deixá-lo viver. Mas Paulo sacudiu a serpente para dentro do fogo e não sentiu nada. Eles pensavam que ele ia ficar inchado ou que ia cair morto de repente. Porém, depois de esperar bastante tempo, vendo que não acontecia nada, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Bem, então, aí está o nosso texto que ocorreu numa das viagens de Paulo, essa, tá? Uma viagem um pouco diferente, mas em que nós já temos um texto bem conhecido de um naufrágio e, consequentemente, chegaram a uma ilha. Então, ah, um texto que muitos já conhecem e que tem muitas informações importantes também que podemos tirar para a nossa edificação. Vamos louvar ao Senhor também com dois hinos da nossa harpa cristã, o hino de número 515 e
o segundo de número 491. O primeiro hino tem por título Se Cristo Comigo Vai. E nós sabemos que ele vai porque ele permanece conosco em todas as situações. Mas esse é um louvor que sabemos que é inteiramente ao nosso. Um, ok? 1, 2, 3. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor para onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. E grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então, com paz no coração, a Cristo seguindo, sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. E grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar. Contente com Jesus, levando a minha cruz, eu falo de Cristo, que é minha luz. Se Cristo comigo vai, Ele vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. E grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Ao Salvador Jesus eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Amém. Se Cristo comigo vai, eu irei, e
não temerei, com gozo irei, comigo vai. E grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se Cristo comigo vai, eu irei. E não temerei, com gozo irei, comigo vai, sim. E grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. E grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Oh, aleluias. Então, essa é a nossa certeza, que Ele está sempre à nossa direita, à nossa esquerda, à nossa frente, às nossas costas. O Senhor é sempre presente e agradecidos ao Senhor por tão poderosa presença na nossa vida, nos guardando, nos livrando, nos protegendo e concedendo tão grandes bênçãos que muitos ou todos podem relatar durante toda a nossa passagem aqui nesta terra, não? Então, o segundo hino, o hino de número 491, há poder no sangue de Jesus. Então, nós temos o nosso Senhor e Salvador Jesus, hoje, como o nosso suficiente Salvador, e que inocente derramou seu sangue inocente em nosso lugar, naquela rude cruz. E nós cremos que este sangue tem poder e confiamos que o Senhor é imutável e permanece eternamente fiel. Então, nosso segundo louvor. 1, 2, 3. O teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim, há poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar, no sangue há poder, sim, há poder. Confia em Cristo para te curar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Ó, paralítico, queres andar, no sangue há poder, sim, há poder. Para fazer-te também caminhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres pureza para teu coração, no sangue há poder, sim, há poder. Mais lealdade, mais consagração, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus.
Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar, no sangue há poder, sim, há poder. Queres com os anjos na glória cantar, seu sangue tem esse poder, amém. Há poder, sim, força e vigor, nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Há poder, sim, força e vigor, neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Ó, confia no Cristo da cruz. Essa não estava no ensaio. Amém. Então, poderíamos elencar, colocar uma quantidade infinita de situações que o Senhor Jesus tem poder para resolver qualquer situação, qualquer dificuldade que cada um de nós possa enfrentar no nosso dia a dia. Gostaria que os irmãos orássemos em favor de duas pessoas que conhecemos nesta empresa que nós temos ido e que aparentemente estariam conosco hoje, mas não sei qual foi o impedimento. Nenhum dos dois entrou em contato. Nós demos o nosso número de telefone com um cartão e duas Bíblias, uma para cada um, mas ainda não obtivemos retorno e gostaríamos que orassem em favor dessas pessoas para que elas possam estar confiando no Senhor. Então, o nome de um deles é Fábio e o outro Rafael. E que o Senhor ali esteja abençoando eles também, assim como tem nos abençoado. Amém? Então, vamos também aqui aos nossos. Paz, boa noite, irmãos. Como sempre, agradecer, né, por essa semana a gente chegar ao final de semana com saúde, todos bem, graças a Deus, veio da casa de todos. Eu queria estar pedindo oração pela minha tia, porque no sábado ela perdeu o companheiro de vida dela, o marido dela, de forma repentina, viu? E deve ser difícil você perder o companheiro da sua vida assim, sem aviso prévio. Com saúde, de repente, Deus resolveu que o tempo dele acabou. Ao mesmo tempo, é uma tristeza, é uma dádiva, porque não teve aquele sofrimento de ficar meses numa cama, desesperando, né. Então, queria pedir oração pela minha tia Neuza e, no mais, é só agradecer mesmo e confiar. Amém. Deus sabe das nossas necessidades, do nosso coração, e Ele está agindo. Amém. Mesmo que a gente não perceba, Ele está agindo. Amém. Muito grato, irmão Harumi. Irmão Carlos, por gentileza. A paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus, amado. Tá dando eco ainda, irmãos? Gomen, né? Para nós, Bom, não. mas as nossas orações são também pelo trabalho da Harumi, né? Meu trabalho também, vou estar começando no Caixá. Continuo pedindo orações pelo meu filho, né? E agradecendo as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós, né? Cada dia, nos concedendo, né? Mais um dia de vida, né?
que a gente possa ser o sal da terra e a luz do mundo, segundo a vontade dele, né? E penso que os irmãos continuem orando, né? Também para aprovação do visto, né? Mas eu creio que está tudo na mão do Senhor, né? E a palavra dele diz que nas bênçãos do Senhor ela enriquece, não acrescenta dor, né? Então, só confiar no Senhor. Amém. Amém? Muito grato, irmão. Nishimura Kyodai. Bom dia, boa noite. Boa noite. Aí. Não tá com eco? Mas não tem como tirá-lo. 友達のなんだっけ、がんだったのが、手術が9月30日で決まったというので連絡来たんだけど、病状が全然聞いてなくて、でもやっぱりうまく手術が終わるようにというお願いしますからという形で話をお伺いして、そのお祈りが、ね、よろしいです。以上です。はい、ありがとうございます。Minha cunhada, por gentileza, algum pedido de oração? Entendeu? Eu entendi, mas os demais irmãos estão... Todo mundo tá meio estranho, não sei por quê. Boa noite para todos. Então, gostaria que orasse pelo amigo dele de Mitó, né, que vai fazer cirurgia dia 30 desse mês. Então, eu gostaria que orasse pela salvação dele em primeiro lugar, né? Amém, Jesus. E muito grato. Todas as coisas. Por tudo. Amém. Mais algum? Amém. Desculpa o eco que está entre vocês, mas não está aqui na gravação. Nosso querido irmão Anderson e a irmã Keiko. A paz, irmão. A paz. Só agradecer mesmo pela semana. Meu pedido nesse dia é diferente. Que Deus venha abençoar o dia de amanhã, que minha bênção aqui completa mais um ano de vida. Para que Deus possa abençoar a cada dia mais, ter paciência comigo, que complicado, né? É mais um ano que ela vai estar concedendo amanhã, se Deus quiser. Amém, Jesus. E pela semana que está se adentrando, né? Amém. Amém. Então, Keiko Tamara. Parabéns. Obrigada. É só agradecer pela semana que você passou, né? Que Deus abençoe essa semana que vai entrar. Meu pedido é o mesmo que o dele. Pelo meu serviço também, né? Não tem previsão de melhora, né? Mas que o senhor não sabe. Mantenha assim, né? E tenha um pouquinho a melhor. Amém. Amém, muito grato, irmã. O nosso irmão Sebastião, a nossa irmã Caia. A paz a todos. Só agradecer a Deus mesmo por essa semana que se passou, né? Pela saúde, pela paz que eles não têm conseguido nos proteger. E por essa pelo meu filho, pelo meu esposo. Irmão Sebastião. Faz a mão. Pelo fruto de vida, pelo lado da sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia, cada centavo que ele tem colocado em nossas mãos, amém. Pelo trabalho aqui no Japão, pela a gente está na sua fábrica, onde nós estamos, e por nós podermos estar compartilhando com vocês esse culto maravilhoso. Amém, Jesus. Grato. Então, irmã Luzinete, por gentileza. Senhor, eu quero agradecer passaram por aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O meu cunhado, ele já
altamente tudo de ver, tudo que está aí, não se esquece, doenças no bom gosto de existir. Eu, muito, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vai ter alta em da manhã, tá? Glória a Deus. Nossa, graças a Deus, tudo bom, a família me pode estar sempre. Agradeço ao coração dos irmãos, como irmão que eu quero agradecer a muito bem ignorada. E aqui está agora do Senhor. Estamos muito fortes para que Deus toda para a minha família aqui no Brasil. Que Deus abençoe. Então é importante nós testemunharmos do que o Senhor tem feito, que traz edificação para cada um de nós. Às vezes podemos não estar tão firmes na nossa fé. Alegria para cada um de nós. Um amigo. Bom dia, boa noite. Fez transplante de rim. E o pai já está em casa e o Rafael continua ainda internado em São Paulo, no Hospital do Rim, e está correndo tudo bem. O meu pedido de oração é agradecimento por tudo e por todos, né? Realmente é uma bênção, né? Poder compartilhar com os irmãos. E gostaria de agradecer pela nossa neta Manarro, foi passar um dia em Hakone, 2 dias, né? Pousou lá com a escola, né? Com o grupo de escola, tudo do 5º ano. São quase 100 crianças. Foi tudo bem, sem acidente, tudo na Santa Paz, graças a Deus. E as irmãs não se esquecer do culto de senhoras. Aqui no Japão, de quarta-feira, se estiver de folga, dá um alô às 8 da manhã, e no Brasil é terça-feira, às 19 horas. Terça-feira, às 19 horas. 19, 20, pelo menos. 20 horas no Brasil. 7 horas não e tem. Aqui é 8 Aqui é 8, lá é 20 da terça. Uma bênção. Também os nossos irmãos que nos veem pela internet, nossas orações a cada irmão, cada irmã que tem nos acompanhado. Também vamos mencionar aqui o nome dos aniversariantes do mês de setembro. Dia 2 foi o irmão Rara, né? Parabéns, Sebastião Rara. Dia 6 foi minha irmã do Brasil, a Shizuko, logo acima de mim. Dia 11 foi a nossa neta Manarro. Dia 13 foi a Maré, também nossa neta. E amanhã a irmã Kate, Tamara, em nome de Jesus. Amém. Então, depois da oração, louvamos. Sim, ó Deus, vamos orar ao nosso Deus, para que Ele possa responder. Nós sabemos que Ele é poderoso, a nossa irmã Lozinete já tem testemunhado da poderosa mão do Senhor agindo em favor daqueles que amam a palavra, que são fiéis, que são obedientes ao Senhor. Tu és justo, santo e bom, soberano, altíssimo, Deus fiel, Deus longânimo, o alfa e o ômega, o primeiro e o último. E tudo tu sabes, e tudo está debaixo do teu querer e da tua vontade soberana, porque tudo criaste e formaste, Senhor, pelo poder da tua santa palavra. E sabemos, ó Pai amado, que o Senhor tem poder sobre todas as coisas. O sangue de Jesus tem poder sobre todas as coisas. Por isso, entregamos em tuas santas mãos o pedido de cada um desses teus filhos, ao nosso irmão Carlos, nas suas necessidades, Senhor, meu Pai. Que o Senhor esteja abençoando ricamente, poderosamente, neste país, ao seu filho ali onde estiver, ó Pai, possa ser resgatado, possa estar na tua casa. O Senhor tem poder, o Senhor é aquele que restaura, que renova e restabelece. E carecemos e precisamos, ó Senhor, meu Deus e Pai, da tua ação poderosa na vida daquele jovem, daquela família. Igualmente a nossa irmã Harumi, que pede as nossas orações em favor dos familiares que perderam aquele ente querido, Senhor. Que o teu Espírito Santo console, que o teu Espírito Santo
dai a alegria e a paz no coração, a qual o mundo não pode dar. Mas aqueles que confiam no Senhor, com certeza sabem que o Senhor faz sempre o melhor na vida de cada um, e o Senhor não se agrada da morte de nenhum dos teus filhos, mas passaremos por todos passaremos por este meio para chegar até a presença do nosso Deus nos altos céus, a não ser que Jesus Cristo venha nos buscar, e estaremos com o Senhor para sempre. Também em favor do nosso amigo, do nosso irmão Nishimura, que o Senhor ali esteja restaurando, sarando, curando, renovando, em todos os passos, em todos os momentos desse casal. O Senhor continue e abençoe por misericórdia, dando saúde e força, só Pai, concedendo este amor de proclamar a Tua palavra. Como sabemos que o Senhor é bom para com todos, assim devemos ser para com os nossos semelhantes. Ao nosso irmão Melvin, seu lar, a sua família que não podem estar conosco, o Senhor esteja abençoando seu filho, a sua esposa, a sua filha, seu filhinho que está para nascer. Em todos os momentos, Pai, permanece com cada um deles. Nós te agradecemos, te pedimos essa presença santa também na vida do nosso irmão Anderson, dos familiares do nosso irmão Anderson, da nossa irmã Keiko, que o Senhor tem concedido mais um ano de vida. O Senhor conceda o desejo do coração de cada um deles. Pai, tem servido na Tua presença, somos testemunhas vivas também, e que têm sido fiéis, e o Senhor os tem abençoado e permanecerá com eles, ó Deus Santo, por muito e muito tempo, até que o Senhor conceda esta graça maravilhosa de vir nos buscar. Nós te pedimos esta presença santa também na vida de cada um desses irmãos que nos veem pela internet, que não podem estar conosco, mas que o Senhor esteja visitando cada lar, cada família, para a honra, louvor e glória do Teu nome santo. A nossa irmã Luzinete dá um testemunho vivo da Tua mão forte trabalhando em favor daqueles que amam a Tua palavra, e não somente o Rafael, o Ezequiel, ó Senhor meu Deus e Pai, a irmã Janete, a irmã Luzinete e familiares todos, possam ser abençoados grandemente, porque têm alegria em servir na Tua casa, e desde muito já servem na Tua presença, ó Senhor, ao irmão Alexandre Bonetti e os seus filhos, a cada um dos familiares, ó Senhor, continue e permanece com eles. Ao nosso irmão Sebastião Hara, a sua esposa, a irmã Leia, ó Senhor, que são agradecidos também a Ti por tão grandes bênçãos que o Senhor tem feito, por todas as Tuas bênçãos no local de trabalho, no ir e no voltar, no lar, na família, e que o Senhor esteja com cada um deles, concedendo esta graça maravilhosa deste local de trabalho, de onde podem tirar o sustento e o alimento e o pão de cada dia. E isso é, a Tua presença nos é necessária e a Tua presença nos é suficiente. Te agradecemos, ó Pai, que podemos levar a Tua palavra, aquelas duas almas preciosas, mas o Senhor sabe e está no controle de todas as coisas. Por isso, entregamos em Tuas santas mãos, que o Teu Espírito Santo trabalhe ali naqueles corações, para que eles possam estar conhecendo a Cristo Jesus e recebendo a Cristo Jesus como o único, suficiente Salvador, para que tenham e possam participar da vida eterna junto de Cristo Jesus. Aos pedidos também da minha esposa, os agradecimentos da minha esposa, que o Senhor ali esteja abençoando ricamente e poderosamente a cada um. Por todos esses que têm estado conosco, nós te agradecemos, Pai amado, e te pedimos as Tuas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Então vamos louvar ao nosso Deus pelos aniversariantes do mês. Então, um corinho em japonês. Assim diz o corinho. 1, 2, 3. Shiu no ei ko miya ni, Shiu no hei wa uchi ni, Shiu no yorokobi ga miti afureru. Yesu no mina ni yori tsumi kiyomerareru. Ima seirei
biga kokoro ni sumawareru. Shiu no eikomiya ni Shiu no hei wa uchi ni Shiu no yorokobi ga michi afureru. Yesu no mina ni yori tsumi kiyomerare imaseire ga kokoro ni sumawareru. Em português fica: Tradução. A glória do Senhor na igreja, a paz do Senhor em nós, a alegria do Senhor nos transborda, os pecados são perdoados em nome do Senhor e, neste momento, o Espírito Santo faz morada em nossos corações. Aleluia. Então, um louvor ao nosso Deus em agradecimento a todos esses que o Senhor permitiu mais um ano de vida. Amém. E nós, com certeza, sentimos alegria no nosso coração pela presença do Senhor em cada uma dessas vidas. Amanhã, mas a gente já comemora hoje. Então vamos aqui ao nosso texto novamente. Vou ler o texto novamente para aqueles que nos acompanham pela internet também, que cada irmão possa estar atento. Então, aqui diz: quando já estávamos em terra, sãos e salvos, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os moradores dali nos trataram com muita bondade. Como estava chovendo e fazia frio, acenderam uma grande fogueira. Paulo ajuntou um feixe de gravetos e os estava jogando no fogo, quando uma serpente, fugindo do calor do fogo, agarrou-se à mão dele. Os moradores da ilha viram a serpente pendurada na mão de Paulo e comentaram: este homem deve ser um assassino, pois ele escapou do mar, mas, mesmo assim, a justiça divina não vai deixá-lo viver. Mas Paulo sacudiu a serpente para dentro do fogo e não sentiu nada. Eles pensavam que ele ia ficar inchado ou que ia cair morto de repente. Porém, depois de esperar bastante tempo, vendo que não acontecia nada, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Então, mudaram de opinião muito rapidamente. E o oposto do que pensaram anteriormente. Isso acontece ainda em muitas situações até hoje. Mas, nossos queridos irmãos, este é mais um texto que nos ensina e nos garante como Deus pode trabalhar em nosso favor. Sabemos que é a mão do Senhor, porque muitas vezes pessoas são picadas por um pequeno inseto e passam assim por muitos contratempos. Então, imagina uma serpente venenosa. Então, o Senhor trabalha em nosso favor em meio às circunstâncias mais difíceis para cumprir o seu santo propósito de trazer cura e salvação aos habitantes dessa ilha, no caso do nosso irmão Paulo, mas também na nossa vida. Ele tem o seu propósito e o seu propósito deve ser cumprido na vida de cada um de nós, trazendo cura, trazendo salvação, trazendo libertação, trazendo tudo aquilo que é o melhor para nós, para atender todas as nossas necessidades. Então, irmãos amados, o apóstolo Paulo, no início do capítulo, ele acaba de plantar igrejas na Galácia, Macedônia e Ásia Menor, e está tentando realizar uma viagem para Roma, como prometeu o Senhor. Ele não está uma viagem a passeio, nem uma viagem com o propósito de ir a Roma. O Senhor prometeu que ele ia chegar até Roma. Não falou como, mas ele está, então, preso,
estava preso, talvez acorrentado, e em um navio que o levaria para Roma. E após sofrer um grande naufrágio, este navio, ele ou eles, né, chega a uma ilha chamada Melita, que hoje se chama Malta. Então, a igreja não se chama Malta desde que foi fundada. E ela também está localizada, onde está essa igreja de Malta, esta ilha de Malta. Tem igreja lá sim, com certeza. Então ela está localizada ao norte da África e a 80 quilômetros ao sul da Sicília, na Itália. Então, bem ao sul da Itália, ainda indo em direção à África, 80 quilômetros. E após passarem um período no mar, a Bíblia diz 276 pessoas, ou seja, Paulo e mais 275 pessoas, dos quais muitos eram prisioneiros como Paulo. Eu creio que a maioria eram prisioneiros como Paulo, não sei dizer, não tenho como responder. E passaram então por um naufrágio, todos foram lançados ao mar, era talvez uma época de inverno, fazia frio e a água não devia estar como uma água de país tropical, e então eles, tendo as suas roupas molhadas, os moradores da ilha fizeram uma fogueira. Por quê? Está escrito que chovia e fazia frio. Então, imagine a situação de uma pessoa que está preso, sendo levado para um outro lugar e passa por uma situação dessa. Como se não bastasse ser um preso. Então, Paulo, então, ajuntou um monte de gravetos para colocar no fogo. E, de repente, uma serpente venenosa, fugindo do calor do fogo, picou a mão do nosso irmão Paulo. Picou a sua mão, mas, para surpresa de todos, o veneno não teve efeito sobre Paulo. Então já começou a acontecer o que nós sabemos que é a intervenção da poderosa mão do nosso soberano Deus. Por quê? Também sabemos que, não lembro onde está registrado, me desculpem, mas o Senhor afirmou que Paulo iria levar a palavra de Deus até Roma. E ele estava a caminho de Roma, por isso ele deveria chegar a Roma no cumprimento da palavra do Senhor, porque ele é fiel. Então, o Senhor não permitiu que esse veneno tivesse nenhum efeito, porque os moradores do local já sabiam quais seriam as consequências da picada de uma serpente como aquela. Então, para nós, toda vez que você for ajudar alguém para encontrar a salvação, ou ajudar na obra de Deus, a serpente, ou seja, o maligno, ou o diabo, ou Satanás, ele vai sempre se opor e procurar te desviar do seu propósito. Lembre-se disso. E muitas vezes nós ficamos decepcionados com as pessoas, porque pensamos que vai ocorrer da forma que pensamos, mas não é da forma que pensamos, é na forma, no tempo determinado pelo Senhor. Mas a ação do inimigo não deve ser esquecida, de sempre se interpor entre você e esta pessoa, para que essa pessoa chegue à salvação, para que essa pessoa, ou mais que uma pessoa, cheguem à salvação, e o inimigo procura, de todas as formas, desviar a cada um de nós do nosso propósito, porque não obtivemos o resultado que pensávamos que iríamos obter. Mas devemos permanecer confiando no Senhor, no tempo por Ele determinado. E sabemos que o Senhor Jesus veio para que todos aqueles que neste nome confiam tenham a salvação. Então o inimigo quer ver as suas mãos se encolherem também, para você não realizar nada na obra de Deus. Muitas vezes nós nem percebemos, mas é o inimigo que está trabalhando para eu não fazer nada na obra de Deus. Coloca empecilho. Então, vai chover,
cair neve, está muito calor, é muito longe, tem muito trânsito, é muito perigoso, vários empecilhos, que muitas vezes vêm à nossa mente e o inimigo trabalha sobre isso. Devemos perceber que ele está querendo que nós retiremos a nossa mão desse propósito de levar a palavra a outras pessoas ou de trabalhar na obra de Deus de alguma forma ou de outra. O que nós devemos fazer? Nós devemos orar como orou Neemias. Neemias disse: Senhor, fortalece as minhas mãos. Então devemos fortalecer as nossas mãos, porque muitas vezes, não fisicamente, quando a pessoa já tem 70, 80 anos, não é nesse sentido apenas. Claro que precisamos ter as mãos fortalecidas, os pés, a lucidez na mente. Mas em tudo isso, nós devemos sempre buscar a Deus. Senhor, fortalece. Estou com um problema no joelho, fortalece. Senhor, estou com problema dificuldade no andar. Devemos buscar ao Senhor, porque Ele com certeza se alegra em nos abençoar em todas essas situações. Então, muitas vezes nós sentimos como se Deus não estivesse nos ouvindo pelo nosso tempo, principalmente e atualmente, onde tudo parece que não anda, voa, tudo está rápido, quanto mais rápido é melhor. Então nós pensamos que, não, por servir a Deus, estamos servindo a Deus já desde muitos anos, desde criança estou na casa de Deus, estamos servindo a Deus fielmente, nós pensamos que nós merecemos um tratamento melhor do qual nós estamos recebendo. Isso não é motivo para que nós venhamos a pensar que o Senhor não está agindo. Mas nós sabemos que os problemas fazem parte da vida de todos no mundo. Jesus já avisou: no mundo tereis aflições. Não para ficar aflito como eu, além do normal, ou ansioso, mas as aflições vêm, mas elas passam. E o Senhor permanece. Então, não vamos pensar que nós não estamos obtendo os frutos do nosso trabalho. Um momento, aliás, em muitas situações, nós não veremos fruto do nosso trabalho. Outros verão o fruto do nosso trabalho, como temos visto recentemente com uma pessoa que já não está mais entre nós. Então, após o apóstolo Paulo ter sido picado pela serpente e não sofrer nenhum dano, os homens ali testemunharam da grandeza de Deus. Por quê? Porque eles viram que alguma coisa aconteceu diferente, porque o homem Paulo não fez absolutamente nada, ele não tomou um soro antiofídico, nem existia, e nada ocorreu pela picada desta cobra que, com certeza, eles sabiam que era fatal, porque eles comentaram que ele ia inchar e cair morto. Mas eles, com certeza, não está escrito, mas testemunharam da grandeza de Deus. E, como no caso de Paulo, nesse caso desta víbora, desta serpente, se você também passar por situações difíceis, o que passamos constantemente, saiba que o Senhor permite isso para que outros vejam quem é o seu Deus. Então, não é você. Ele não tinha recursos, ele não tinha meios, ele não tinha como vencer este obstáculo. O que aconteceu? As pessoas vão ver quem é o Deus que você confia, o Deus que você que é o seu ajudador em tempo oportuno. Então, isso também nos ensina que toda vez que o inimigo se levanta contra nós, você terá a oportunidade de contar um testemunho de vitórias vindas das mãos do Senhor. Então, passamos por dificuldades e problemas. Nosso irmão Carlos pede as nossas orações e oramos em favor de que o Senhor retire todo o impedimento para que ele obtenha a permanência nesse país. Sim, é muito importante, mas ele vai contar
ele vai testemunhar das vitórias vindas da mão do Senhor. Não é pelo conhecimento dele, nem de nenhum de nós, não é por nenhum outro fator humano, mas nós confiamos que é o Senhor que retira todo impedimento que pode haver na vida de outros que não confiam no Senhor. Então, após ser picado pela serpente, o apóstolo Paulo não começou a se lamentar. Por quê? Tinha motivos? Sim. Estava molhado, estava frio, estava preso e talvez outros agravantes que não são mencionados na palavra de Deus. Mas o que ele fez? Ele sacudiu a víbora, a serpente no fogo e reagiu rapidamente. Então, isso nos diz o quê? Que lamentar sobre os ataques do inimigo não resolve e não muda nada. Muitas vezes nós encontramos pessoas que lamentam e contam o caso, o inimigo está fazendo isso, o inimigo está fazendo aquilo, mas não resolve nada e não muda nada. Antes, o que nós devemos fazer? Devemos orar a Deus e ter fé, que Ele pode nos socorrer em todo o tempo e em toda situação. Eu tenho que buscar a Deus. E muitas vezes nós buscamos a Deus na confiança, na certeza de que Ele é poderoso para fazê-lo. E Ele tem feito. Por quê? Porque Ele vê o nosso coração, a intenção do nosso coração, e Ele vê a nossa fé. Também como o apóstolo Paulo não inchou, como eles esperavam, os moradores da ilha esperavam, nem morreu, os moradores de Malta, então, mudaram de posição e diziam que Paulo era um deus. E, com certeza, esse é o raciocínio daqueles que julgam pela aparência. Não era pela aparência que eles esperavam que ia acontecer algo, dele ficar inchado e, consequentemente, vir a morrer, mas, no princípio, eles disseram, ele é um assassino, isso aí não vai escapar, escapou do mar, mas agora não vai escapar da justiça de Deus que virá, mas nós vemos que o Senhor continuou e permaneceu com ele. Então, esse tipo de raciocínio, muitas vezes, ocorre na vida daqueles que não têm a Cristo, não conhecem a Cristo. No versículo 4, nós lemos exatamente isso. Os moradores da ilha viram a serpente pendurada na mão de Paulo e comentaram: "Oh, Senhor, este homem deve ser um assassino." Mesmo porque já estava preso, não? Pois ele escapou do mar, mas mesmo assim a justiça divina não vai deixá-lo viver. Então, que maravilhoso engano. Então, quando você está fazendo bem para o seu próximo ou algo para o reino de Deus, também, com certeza, vão aparecer os críticos para desencorajar você. Sempre aparece: não faz isso. Moisés foi criticado, não foi? Foi criticado. Até o Senhor Jesus, não foi somente Moisés, são vários exemplos na palavra de Deus, mas até o Senhor Jesus enfrentou críticas dos seus inimigos. Não é que que as pessoas eram inimigo de Jesus. Jesus era inimigo para essas pessoas. Essas pessoas achavam e pensavam que Jesus era o inimigo. Por quê? Porque iria desbancar eles, iriam mostrar para eles que eles eram o quê? Falsos. Os fariseus e agora não me vem à memória. Então, os dois grupos que o Senhor Jesus sempre pegou firme contra eles. Tá? Mas escribas, fariseus, sim. Mas nós devemos fazer o quê? Vamos receber o quê? Críticas? Nós recebemos. Eu já ouvi também na igreja no Japão, críticas, sim. Mas nós devemos receber as críticas, tá? Com alegria. E com certeza as críticas construtivas, não é as destrutivas, mas as críticas construtivas que vão fazer contra você e contra nós, né? Como quando alguém mostra para nós os nossos erros, isso são
críticas construtivas e nós devemos respeitar e aceitar. Hoje mesmo comentamos com uma irmã sobre as nossas fragilidades. Então, por isso é que algumas pessoas merecem ser ouvidas, sim, mas, infelizmente, outras pessoas não. Então, o Senhor Jesus sempre agiu dessa forma. Então, ele sabia o que os fariseus estavam pensando no seu coração, na sua mente. Então, ele ouvia o pecador arrependido, aquele que precisava e buscava ao Senhor, sabendo que o Senhor era poderoso para resolver qualquer situação. Então, ele ouvia essas pessoas. Mas nós devemos ouvir alguns críticos, sim, mas nem todos. Então, a palavra de Deus diz: se você for sábio, permaneça confiando em Jesus Cristo, como está registrado em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2, diz assim, nesta versão: assim nós temos esta grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Em todo lugar que nós vamos, nós temos várias pessoas que estão ao nosso redor. E o que devemos fazer? Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós. Então, alguma coisa está te atrapalhando? Precisa ver se você não tem que se desfazer dela. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha. Atrapalha em quê? Para chegar a proclamar a palavra de Deus. É essa a finalidade. E também aquilo, né, que se agarra firmemente em nós, que é o pecado. E continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Versículo 2: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, que é o único que nos pode dar a vitória em todas as situações adversas. Pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. A fé é algo crescente na nossa vida, ou deve ser algo crescente, não decrescente. Então, ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Ele poderia ter feito, sim, mas ele não desistiu. Até algum apóstolo falou, que nós sabemos quem é: ah, Senhor, desiste dessa ideia aí. Que ideia de morrer? Não. Ele era novo, 30 e poucos anos. Então, já queria tirar ele do propósito dele. Imagina se ele desiste, o que seria de nós? Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Aleluias, glória a Deus. Então, nós passamos por dificuldades igualmente a todos os homens. Os críticos não têm a palavra final. A palavra final é a última palavra é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é a medicina, não é o conhecimento, não é o governo, não são instituições, nada. Quem tem a última palavra é o nosso Senhor e Salvador Jesus. A minha esposa passa por esse tipo de situação, quando alguém pergunta quando é que essa pessoa vai morrer. Ninguém sabe. Então, o Senhor sabe, e compete a Ele, e é Ele que determina todos os nossos dias aqui nessa terra. Então, podemos ver também a fé inabalável do apóstolo Paulo em meio às dificuldades. Por isso, ele demonstrou a bondade de Deus para com os habitantes da ilha. Então, ele, que passou por essas dificuldades, não sei como eu iria reagir no meio à tempestade, no meio ao frio, com certeza com o estômago vazio, com fome e outras dificuldades, com certeza que advém daí. Então, ele ainda demonstrou
a bondade de Deus para com eles. Como? Ele curou pessoas doentes por meio das orações e por imposição de mãos. Então, agiu de forma a retribuir ao benefício que ele recebeu daqueles bárbaros que chamavam. Por que chamavam bárbaros? Porque eles falavam uma língua que poucas pessoas entendiam. Então, Paulo também fortaleceu a fé dos cristãos que estavam em Malta. Se não tinha cristão, apareceu, porque Paulo não ficou lá assistindo televisão, com certeza, né? Ele ficou evangelizando. E como eles ficaram 3 meses, com certeza deu para formar uma igreja e ter cristãos, e ele então fortaleceu a fé dessas pessoas. Ou também talvez já existia uma igreja cristã, já haviam cristãos nesta ilha. Então, nós sabemos que, devido a esse tempo, ele permaneceu por 3 meses, e o que Paulo mais fazia era levar a palavra do Senhor. A nossa conclusão desse breve texto, nós aprendemos que Deus está sempre conosco em todas as situações, quer adversas, quer favoráveis. Não é ele estar conosco só nas favoráveis, nem tampouco ele está conosco só nas situações adversas. Ele está conosco em todas. Por isso, em tudo dai graça. Essa já é uma razão. Então, aprendemos que a bondade e a hospitalidade são marcas necessárias ao verdadeiro cristão. Aqueles da ilha, habitantes da ilha, agiram de bondade para com Paulo e com hospitalidade. Mas isso faz parte do caráter cristão, do verdadeiro cristão. Uma vez, por quê? Porque isso é uma forma de expressar o amor do Senhor para conosco. Então, nós expressamos ou fazemos um favor a alguma pessoa, não é porque nós somos bondosos ou porque somos melhor do que aqueles que estamos fazendo favor. É porque é uma forma, é uma chance que Deus nos dá de expressar o amor do Senhor que veio até nós e que nós devemos passar para frente. Não vou pegar o amor do Senhor, ficar comigo e não fazê-lo com o nosso semelhante. Nós fomos muito ajudados nesse país e nós também temos esse desejo de ajudar outro. Que de graça nós recebemos, o que de graça nós devemos dar. Então, aprendemos também que, como cristãos, a nossa fé deve ser inabalável, mesmo em meio a grandes dificuldades. E nós sabemos que o Senhor tem uma solução para cada dificuldade e cada problema. Aguardemos na solução do Senhor. Podemos aprender também que, mesmo sendo pecadores falhos, como eu, como nós, assim mesmo podemos ser usados por Deus para realizar grandes coisas em nome do Senhor Jesus. Então, Ele nos escolheu e nos capacitou. Por isso, estamos alegres, porque o Senhor tem estado conosco. Em todas as situações, vamos dar glória a Deus. Vamos agradecer a Deus, como temos visto e ouvido desses irmãos que têm estado conosco. Com o coração agradecido, o Senhor não vai lançar fora. Mas aquele que não reconhece que tudo vem do Senhor, dificilmente receberá benefícios do Senhor, como aquele que que agrada ao nosso Deus, em todas as situações, sendo fiéis à obra do Senhor, fiéis a Deus. Bom, sabemos que somos pecadores falhos, mas mesmo assim, com as nossas fraquezas, com as nossas dificuldades, com as nossas insuficiências, o Senhor pode nos usar para a honra, louvor e glória do nome dele. E agradecemos ao nosso soberano Deus e vamos orar para encerrarmos esta nossa reunião, este culto ao nosso Deus e Senhor. Senhor Deus e Pai, assim como esteve com o apóstolo Paulo e o abençoou ricamente, poderosamente, continuamente, nós sabemos que o Senhor está conosco, com cada um desses que estão conosco neste momento,
aqueles que estão nos vendo neste momento, Pai. Cada lar, cada família possa permanecer debaixo da tua graça, do teu favor, da tua misericórdia, do teu infinito poder. Concede, por misericórdia, uma noite de pazes e um descanso tranquilo aos irmãos que vão iniciar mais um dia na tua presença, indo na tua casa. Livra-os de todo perigo, de todo mal, de toda maldade. Concede, Senhor meu Deus e Pai, o teu Espírito Santo, abençoando ricamente, poderosamente, continuamente a cada um desses que se inicia em mais um dia debaixo da tua graça, do teu favor. E agradecemos por todos esses que o Senhor concedeu completar mais um ano de vida. E nós te louvamos e te bendizemos, do mais novo ao mais idoso desses que completaram mais um ano de vida. Nós somos gratos a ti, ó Pai, que concede muitos anos de vida e saúde. E é em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, que nós te agradecemos e te pedimos a tua presença. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão, consolação no Espírito Santo permaneçam com todos nós desde agora e para sempre. Assim seja. Amém, Senhor Jesus. Deus vos abençoe e guarde no precioso e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor.